Salve, salve, galerinha. Estamos aqui com meu parceiro Quito. Nome Marcos Aurélio, mais conhecido como Quito. Fera da bola, craque, parceirão meu. Tamo junto, vamos pra resenha com ele. Essa entrevista massa com um grande jogador, fera. Esse jogou com os de verdade, hein? Na moral, esse jogou com os fera, pai. Ficou pouco fora do Brasil, ficou pouco. Esse é de verdade, prazer, Quito. Da hora, tamo junto. Obrigado pelo convite, obrigado pela moral, né? Desejo toda a sorte do mundo pra sua vida aí. Você é um menino sensacional. Espero que a gente desfrute desse tempo que a gente vai estar junto. Na hora, tá com você aqui pra mim é uma honra. É como que eu falo pras pessoas, mano. Eu joguei com uns carinha também, fui campeão com essa fera. Fui campeão no Favela com essa fera aqui. Eu joguei com essa fera. Então o dia que eu parar, falo pro meu filho, ó, joguei com esse, joguei com aquele. Então já sabe. Que tu tá vendo que o começo da sua carreira foi um pouquinho difícil. Fala um pouquinho do começo da sua carreira. Vamos começar assim falando um pouquinho do começo da carreira dele. De verdade, Wesley, eu sou nascido e criado no Parque Bristol, né? Que é uma região da nossa comunidade, fica bem pertinho do Zoológico, São Paulo. E nós temos um centro de treinamento lá, que na verdade é o CDC do Parque Bristol. E eu iniciei jogando, meus primeiros passos foi ali, né? Dentro do nosso CDC do Parque Bristol. E de fato, acompanhando meu pai, né? Meu pai que jogou também um pouquinho. E nós somos nascidos e criados no Jardim Dorimar, né? Que hoje nós jogamos lá no Dorimar. E ele foi meus primeiros passos, assim como amador, né? Mas onde eu fui disputar campeonatos de verdade mesmo foi no Cruzeirinho do Oliveira, com o professor Nega, onde eu tive o prazer de jogar com o Cita lá, nós formamos junto, o Edson, que jogou no Corinthians, o Thiaguinho, nós tivemos uma base muito boa. Mas meus primeiros passos de verdade de jogar no campeonato DF, associação, foi no Cruzeirinho do Oliveira, mas eu sou nascido e criado no Parque Bristol. E nesse lugar aí no Cruzeirinho do Oliveira, qual foi a experiência, qual foi a bagagem que você ganhou para despontar dali? Eu tive o prazer, né, Wesley, de ser treinado pelo maior e melhor treinador que eu tive na minha vida hoje, que é o Nega, né, que é o Everaldo. Graças a Deus ele está em vida ainda. Ele sempre falou para mim, né, se você quiser chegar num sucesso que eu tenho certeza que você vai chegar, seja especialista nas coisas simples. Então, se você vai ser bom na bola parada, seja especialista na bola parada. Se você tem um bom passe, seja especialista em fazer a coisa simples. Então eu fiquei isso na minha mente. E muitas vezes, Marco, você tem uma facilidade de jogar, você joga simples. Porque eu acredito que a bola não cansa, né? A bola que é a única que é incansável. Então, se ela é incansável, tem que fazer ela andar. Então, se de repente a gente, né, como a gente agora teve o campeonato agora do Mirna, e a gente tava brincadeirinha nossa do vestiário, né? Hoje vai ser 25 centavos ou 50 centavos. Então tinha dia que a gente dominava e tocava, que era 50 centavos. Tem dia que era 25 centavos, a gente tocava de primeira. Então esse cara foi muito importante no meu crescimento. Foi o cara que me deu todas as coordenadas possíveis, tecnicamente, taticamente. E obviamente que ele mostrou para nós o caminho, né? O caminho do ser humano, né? De ter um caráter, de você ser um homem primeiramente, né? E logo em seguida que as coisas iriam acontecer naturalmente, como aconteceu, né? Mas eu sou muito grato, principalmente do Nega, né? De seu Oscar, que depois logo em seguida eu fui para São José de São Caetano e fui muito feliz. Minha base foi muito sensacional, sabe? Tive as melhores condições, mesmo não tendo como é hoje, mas dentro daquela época foi as melhores condições que eu podia ter obtido. E falando de tudo do começo da sua caminhada, sabendo que como eu disse que foi muito difícil, o começo da sua caminhada você teve um treinador super top, como você acabou de falar. O que esse começo seu, você aprendeu para quando você chegar, onde você chegou, você falou, valeu a pena? De verdade, cara, eu acho que o futebol, Wesley, ele não é a ciência exata que a gente sabe que 1 mais 1 é 2. O futebol, ele opera algumas coisas que você tem que passar pelos percalços da vida, né? Eu não estou falando para vocês, hoje eu sabia que ia ser atleta. Eu tinha uma esperança que eu ia me tornar um atleta profissional. Porque existe uma grande diferença de você ser um atleta profissional e ser um jogador de futebol. Atleta profissional, você treina, você se dedica, você abdica de muitas coisas para você atuar no final de semana. Jogador de futebol, eu costumo dizer que ele joga para treinar. Então, naturalmente, o jogador de futebol, ele não treina a semana inteira, chega no final de semana ele vai jogar futebol. Então ele acha que ele está treinando. Na verdade, ele está somente ali passando algumas horas.
Então eu coloquei na minha cabeça que eu precisava me tornar um atleta profissional. E sendo um atleta profissional, eu precisei de me abdicar de uma série de coisas. E claro, né, as pessoas que me ajudaram, né, eu tenho uma família exemplar, eu tenho um pai maravilhoso, eu tenho uma mãe que está todos os dias aí de joelhos no chão orando pela minha vida, até mesmo quando eu parei de jogar futebol profissionalmente. Ela sempre está buscando, está sempre levando uma água lá no campo, está sempre levando um Gatorade, cuidando e zelando da minha vida. Obviamente que o meu sucesso que eu tive profissionalmente foi muito porque eu tive rodeado de várias pessoas importantes, que é no caso minha família, né, que é meu pai e minha mãe, que na época, né, e minhas irmãs, né, que nós somos em 4, e obviamente que o Nega, né, o seu Oscar, que foi muito importante para mim lá atrás, que fez com que eu conduzisse a minha carreira assim de uma forma simples, objetiva, mas também com muita determinação. E você sai agora de um país que você já conhece de um lugar, agora você vai para um país que você não conhece nem a língua. O começo, como foi o começo da sua chegada lá? Cara, qual time que era? Aris. Aris Tessaloniki é uma cidade da Grécia que chama Tessaloniki. Inclusive, Barnabé e Paulo, para quem acompanha a Bíblia, passaram por essa cidade. É uma cidade que é histórica, é bíblica, né? Onde eu tive o prazer de morar lá. Antes de eu ir para a Grécia, né, eu tive minha base no Corinthians, né? Corinthians, Palmeiras, e onde eu também aprendi muito, né? Porque através do Cruzeirinho, quando eu saí do Oliveira, eu vou para o Corinthians, né, e eu tive, aumentou as minhas possibilidades, né, de me tornar atleta profissional. E logo em seguida, com 16 anos, quando surge a Lei Pelé, eu me profissionalizo. Então eu sou atleta profissional desde os meus 16 anos, eu já estou com 40, então já são aí 24 anos como atleta profissional. Então, de fato, eu saio do Corinthians, vou para o Palmeiras, passo um ano, não jogo muito, volto para o Corinthians para me profissionalizar. Eu não tenho muitas chances, vou para Barueri, de Barueri, aí eu jogo até São Paulo, não vou tão bem como eu esperava, e logo em seguida eu subo para o profissional, e do profissional eu começo a deslanchar, mas isso no profissional nós estamos falando aí com 18 para 19 anos, já atuava já como profissional, já jogando no time de cima mesmo, atuando como lateral esquerdo, né, que eu passei a grande maioria do meu tempo atuando como profissional, como lateral esquerdo. E de fato foi uma experiência maravilhosa que eu tive, né? Depois Barueri fui para Assis eu fui para Lins, de Lins eu fui para Taquaritinga, de Taquaritinga eu fui para o Noroeste de Bauru, do Noroeste de Bauru eu fui para o União São João. E todos esses times que eu passei foram todos que me deram base suficiente para que eu tivesse a oportunidade. Porque hoje em dia, né, Wesley, a gente está vendo aí que cada dia que passa, né, os moleques eles querem ser ricos da noite pro dia. Foi quando eles veem lá, pô, o Quito jogou tantos anos fora, mas eles não sabem desse percurso que eu percorri. Eles não sabem o que eu tive na Assis, eles não sabem o que eu tive em Taquaritinga, eles não sabem o que eu tive no Linense, eles não sabem o que eu tive lá no Noroeste de Bauru. Então eles acham que, por exemplo, lá você saiu do Corinthians, você foi pro... Não, mano. Eu tive que amassar uns barrinhos também. Eu tive também que ter saudade, eu morei debaixo de arquibancada. Eu fiquei muito tempo sem salário também, mas eu sempre tive fé que eu ia chegar. E quando eu vou para a União São João de Araras, porque a União São João de Araras é um celeiro de atletas, né? Revelou Roberto Carlos, revelou uma série de jogadores, o Wagner jogou no São Paulo, Léo que jogou no Santos, Luan, que é um parceiro meu que jogou no Palmeiras e está ainda atuando. E ali surge a oportunidade para mim ir para a Grécia, cara. E eu sempre me falando, né? Quando eu saio do Corinthians, eu sempre coloco na minha cabeça, quando eu sair para fora do Brasil, eu não quero retornar mais. Eu posso passar o perrengue que for, eu não vou retornar mais. Aí jogando no União São João, já tinha sido eleito na Série A2, Linense era B ainda, né? Aí fui pro Taquaritinga jogar a Série A3, melhor lateral esquerdo do Taquaritinga na Série A3 do Campeonato Paulista. Eu vou pro Noroeste de Bauru, jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Vou lá e jogo um pouquinho, e vou para o União São João. União São João, vou para disputar a Série A2, que o União tinha caído da Série Primeira. Vou lá e sou eleito melhor lateral esquerdo. Logo em seguida, continuo no União São João, renovei o contrato, A2 de novo, melhor lateral esquerdo. Então aí é onde o pessoal viu eu jogando, que precisava da característica, eu era muito, né, volume de jogo muito intenso. E ali eu fui para a Grécia, né, graças a Deus, uma vida consolidada, né, me tornei, realizei aquilo que eu desejava, né. E graças a Deus eu fui muito feliz lá. E aí você falou da sua dificuldade, que eu falo que a dificuldade é para todo jogador que quer ser profissional, ele passa no começo de carreira, todo jogador passa, porque eu
Eu também morei embaixo de arquibancada quando eu joguei no Catadovense. Eu sei qual é o perrengue. Aí você passou todo esse perrengue e agora você chega no auge que você falou que nunca mais ia voltar ao Brasil quando você chegasse lá. Sim. E o que você faz para manter o seu futebol ali na Grécia? No começo, que é onde você vai falar uma língua diferente, onde o tempo é diferente, onde é tudo diferente. O que você fez para manter ali? Na verdade, Wesley, não foi uma coisa fácil, tá? Porque quando eu chego na Grécia, eu chego com atletas de renome. O Neto tinha acabado de sair do Santos, o Neto lateral direito. Ele jogou no Santos, ele atuou mesmo no Santos. Ronaldo Guiaro, que estava, se não me engano, em Istambul, na Turquia. O Siston, que vinha do Vasco, que estava no Braga de Portugal. Mais um atacante, que estava no Vasco. O Ellerson, que era preparador físico do Fluminense, que já estava lá. E eu chego, na verdade, como, né, cara, de menos expressão possível, né? Só que tem uma coisa, quando você realmente deseja, cara, eu tenho certeza absoluta que você conquista. Então tem uma frase, que é minha essa frase, tá? Essa frase, ela fala assim: a fé produz esperança. Se você tem fé, você vai ter uma esperança. Você tem esperança de você conseguir. A esperança produz sonhos. Se você acredita que vai acontecer, você está sonhando. E os sonhos foram feitos para quê? Para ser realizado. Eu sonho um dia em ter uma casa nova. Eu sonho um dia em ter um apartamento novo. Então o sonho foi feito para ser realizado. Então se eu sou um atleta profissional, que eu quis estar naquela situação, porque eu decidi na minha vida, quando eu fosse para fora eu não ia voltar, o meu sonho estava se realizando. Então eu tinha fé que eu cheguei, me tornei atleta profissional, eu obtive a esperança. A esperança do quê? De eu ir para fora e não voltar mais. Já gerou a esperança, gerou uma realidade. E dessa realidade, o que aconteceu? Vou continuar sonhando. E o sonho eu realizei. Então, de fato, eu chego lá, eu chego no aeroporto, cara, e caramba, tem gente esperando eu, cara. Que loucura. E aqui a gente jogava para 1000 pessoas, 500, sei lá. Sabe como é que é? Interior de São Paulo é difícil. Mas eu sempre busquei isso. Eu nunca pensei em ficar rico. Eu sempre busquei a realização. Por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse rico, eu ia me corromper. Eu ia perder minhas amizades, eu ia perder meu caráter. E uma coisa que eu sempre tive, que a única coisa que é inegociável da minha vida é meu caráter. Eu não negocio meu caráter com ninguém. Se eu estou com você, eu com você até debaixo da água. Se eu não estou com você, já sabe, eu já tiro você do meu lado e já está tudo certo. Você segue sua vida, eu sigo minha vida e tudo certo. E eu chego no Ares, cara, primeiro treino que eu vou é 15 mil pessoas, velho. Primeiro treino, 15 mil pessoas. E eu olhei assim e falei assim, gente do céu, o que está acontecendo comigo? Tá aí o pessoal se apresentando, eu entro, pego uma bola, tá, os caras dão uma bola, você vai ter que apresentar, você vai ter que fazer alguma coisa. Aquela coisa mesmo dos caras ir para Barcelona, Real Madrid, que faz bolinha, aquele tipo de coisa. E eu já falei assim, já que eu tô aqui, comecei a dar umas pedaladas lá, comecei a pedalar, eu digo, caramba, joguei a bola pro alto, parei a bola na cabeça e vão para cima. Os caras, era o cara que eu precisava. E ali, filho, deslanchou. Porque eu vi que a fé produz esperança, a esperança produz sonhos, e o sonho eu precisava realizar, e eu estava se realizando ali. Então, de fato, eu realizei meu sonho. Então, o que agora eu preciso fazer para manter? Tá certo? Então, teve um percurso difícil, muito, muito dificultoso. Mas eu realizei, eu procurei, eu me dediquei, eu me cuidei, eu dava volta no zoológico, hoje eu não posso passar lá na frente. Eu não consigo passar na frente do zoológico. A volta da minha casa para o zoológico dá 8.273 metros. Eu não passo lá, irmão. Eu tenho paura daquele lugar. De tanto que eu corri em volta daquele zoológico. Para quê? Porque eu não tinha as condições que tem hoje. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ser melhor o quê? Aerobicamente. Que eu tinha que ter mais fôlego que todos. Para mim ser diferente dos demais. Porque eu já tinha uma boa técnica. Eu já tinha um bom posicionamento. Eu já era difícil de errar. Então, o que eu tinha que fazer? Algo que eu já não tinha de tanta facilidade em ter, que é a parte aeróbica, de aguentar um ritmo de jogo alto. Então eu precisei fazer isso. Então nas formas hoje não tem esse tipo de alta performance de treinamento, não tem esse tipo de treinamento que o pessoal faz hoje. Então era só corrida, vamos correr e vamos ser forte, porque senão a gente não vai conseguir. Então hoje eu olho lá atrás e falo assim, valeu a pena, valeu muito a pena, porque eu busquei por esse movimento, eu busquei por essa iniciativa. Quando as pessoas começam a ver,
caramba, aquele mano ali jogou ali tanto tempo, aquele mano ali bate diferente, aquele mano tem uma percepção diferente, aquele mano joga fácil. Eu busquei por isso. E eu busquei incessantemente buscar a realização do meu sonho. Mas o que tá... Não tem nada de melhor. Eu queria ser diferente. Você é diferente? Então tá, você vai ser diferente, eu vou ser mais que você. Eu vou buscar um lugar para mim jogar e você vai ficar de fora. Porque eu não vou pisar em você. Mas eu vou fazer de tudo para que ele olhe para mim. E para que eu desfrute do meu futebol. Não quero saber se você é melhor que eu. Eu vou ser melhor que você. E é poucas. É assim que eu trabalhei a minha vida toda. E foi essa minha apresentação, né? No primeiro time que eu joguei na Grécia. E aí, como que foi para você a primeira temporada? Foi difícil, o treinador, como que é? Eu lembro, a minha contratação foi pedida pelo Juan Carlos Lima, um espanhol. E dentro desse time, né, tinha uma série de brasileiros, como eu citei, uma série de espanhóis e gregos, né, gregos e tal. Então eu não sabia falar, né, não sabia, e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né. Só aquela coisa que, fala, conversa, então... Quando você é um pouco mais aberto, você consegue ter a sua cabeça mais ampla, você consegue pensar mais, as coisas começam a entrar na sua cabeça de uma forma um pouco mais natural. Eu lembro como se fosse hoje, toquei a bola no nosso, que a gente jogava com 2 beiradas, né? Toquei a bola no coisa e fiz a ultrapassagem pelo esse cara que estava jogando na minha frente, antes do meio campo. E lá, lateral, como se fosse um zagueiro. E eu fiz a ultrapassagem. Ele apitou, aqui não se faz isso. Aqui toca, fica por trás, e se você tiver oportunidade, você vai para frente, senão ele vai ficar aqui atrás, e eu não preciso de você lá na frente. Eu já tenho ele lá. Para que eu preciso de 2, sendo que já está lá? Aí eu toquei a segunda, fiz a ultrapassagem de novo. Brasileiro, né? Ansioso, quer jogar, quer fazer gol, quer fazer cruzamento. Na terceira eu fiz a mesma coisa, ele tirou o meu colete, deu para um outro lateral esquerdo e colocou no time de baixo. Aqui quem manda é eu, você vai fazer o que eu estou mandando. Se você não fizer, você está fora. Tinha acabado de ser contratado. Contratado para jogar. Então eu falei assim, caramba, se eu não me adequar, eu vou voltar para o Brasil. Então o sonho que eu estava realizando era de por água abaixo. Então eu comecei a pegar, comecei a entender. Eu chegava, conversava com o pessoal, chegava a falar para os espanhóis, conversa comigo em espanhol hoje. Você tá louco, cara? Acabou de chegar, pô. Conversa espanhol, mano. Tá tudo certo. Se eu não entender, tá tudo certo. Eu pergunto, mano. 6 meses falava espanhol. Em 6 meses eu falei espanhol. 6 meses. Sem estudo, sem nada. Só falando merda. Desculpa toda a palavra. Só falando errado. Falando. Pum, primeiro ano. Segundo ano, fui para um outro time. Falei para um grego que não tinha tanto espanhol, não tinha tanto brasileiro. Eu falei assim, a partir de hoje você fala comigo só o grego. Que eu já conversava um pouquinho também inglês. Não, pelo amor de Deus, você não vai entender nada. Fala comigo em grego, amigo. Deu 6 meses eu estava falando grego. Sem estudo. Sem estudo, sem nada. Obviamente que a minha família estava lá, né? Minha esposa, a Giovana, que nós tínhamos só a Giovana e a Maria Clara. E a Giovana já estava na escolinha, então a gente precisava fazer alguma coisa, mas, não entendia nada, não entendia bolufas. Mas aí foi passando o tempo que eu dava entrevista em grego, não estava nem aí, eu falava um monte de errado, e tá tudo certo. Eu vou falar porque eu preciso falar, eu preciso sobreviver. Então, para mim, a realização do meu sonho, eu preciso falar, eu preciso me comunicar, eu preciso ir no supermercado falar, eu preciso pedir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um intérprete? Não sei sozinho, pô. E aí você começa a fazer o que ele pede e você começa a jogar. Começo a jogar, minha primeira temporada, eu fui eleito, meu primeiro ano fui eleito melhor lateral esquerdo do campeonato. Onde eu tive a felicidade de, eu tive uma contusão, logo no 5º jogo, que eu tive que fazer artroscopia. Nesse 5º jogo eu fico 1 mês, 2 meses fora, perco alguns jogos, e quando eu volto, lembro como se fosse hoje, eu fiz um gol de primeira lá, que hoje está, se eu não me engano, de 6 anos, 106 anos, que o Ares tem de existência. O gol que eu fiz foi o 2º gol mais bonito da história do Ares. Então, assim, é muito privilégio, assim, é mão de Deus, mano, não tem outra forma, não tem o que você falar, pô, talento, tal, legal, pô, dedicação, disciplina, constância, pô, top. Mas se não fosse Deus, irmão, difícil. Um cara que sai do União São João, que sai sem prestígio nenhum, sem nenhuma, sabe, nenhum padrinho, sabe, nenhuma pessoa para poder, pô, vai lá, que se tiver alguma coisa a gente vai lá e traz. Não,
É você e você, irmão. É você com a sua perna, você com a sua inteligência. E se você não desfrutar, você vai voltar, irmão. E foi o que aconteceu, onde eu fiquei muito tempo. Não. E aí você começa a deslanchar, e qual pra você? Qual foi a melhor temporada? Minha melhor temporada foi a primeira. A minha melhor temporada foi a primeira em disparado. Porque foi onde nós conhecemos, onde eu fiz meu primeiro contrato de marca, eu tive um contrato da Adidas, onde as pessoas, elas, até hoje, se eu tivesse a oportunidade de ir para lá, as pessoas, eu sou tratado como uma pessoa muito famosa. Né? E a gente tá falando de Grécia é grande, cara. Grécia é campeão da Eurocopa, Grécia ganhou de Portugal. Então, assim, as pessoas conhecem, principalmente por esse gol que eu fiz. Então, assim, a época, assim, o primeiro ano foi sensacional. Não que os outros não fossem, mas eu me perdi um pouquinho no caminho porque eu não tinha uma pessoa para me auxiliar, sabe? Eu não tinha uma pessoa, assim, de um empresário top, assim, porque existe a diferença de você ser um manager e você ser um intermediador de pessoas. O manager, ele está com você ali até... Ele está te auxiliando, ele está te ajudando psicologicamente, mentalmente. Agora o intermediador, ele te coloca no clube. Tá tudo certo. Você se vira. Quando você precisar de alguma coisa, você me liga. Caso você não precisa, você se vira. E faltou um pouco isso, sabe? Um pouquinho dessa... Para mim, que eu pudesse manter o meu nível altíssimo ali com o pessoal. Mas assim, o primeiro ano foi sensacional.